Ezequiel 37, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo, por favor. Ezequiel 37, versículos 1 e 2. Me acompanhe na leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ok, muito bem. Queridos, eu estou pegando estes dois versículos aqui, mas na verdade eu não vou falar sobre Ezequiel e nem vou falar sobre o vale de ossos secos. É que eu estava buscando um texto que pudesse estar falando a respeito literalmente de ossos, para servir como base para o tema que eu vou estar ministrando hoje. O tema da nossa palavra de hoje é ossos que testificam. Você pode dizer comigo, ossos que testificam, ok? Parece ser meio estranho esse tema, né? Mas eu quero que você me acompanhe, porque o Espírito Santo tem ministrado duas coisas muito preciosas ao meu coração, a respeito deste assunto, a respeito deste tema. E o que está no meu coração é que o Espírito Santo possa me usar nesta noite, para deixar esta mensagem ao seu coração, e que seja de fato um testificar, porque eu não gosto do termo, eu tenho um recado de Deus para te dar, porque quando Deus precisa dar um recado para o filho dele, é porque a conexão entre o pai e o filho está ruim, entende? Então eu não gosto de dar recado, Deus mandou dar um recado, não, eu quero compartilhar algo, e eu espero que isso seja um testificar com tudo aquilo que Deus já tem ministrado e falado ao seu coração, amém? Quem está comigo aí, gente? Ok, ossos que testificam é o tema da palavra. Por que eu peguei esse texto de Ezequiel? Porque esse texto nos fala de ossos, mas não apenas de ossos, ele nos fala de ossos sequíssimos, ok? E eu quero usar nesta noite exemplo de dois personagens da Bíblia, de dois homens muito influentes, que foram no período em que Deus permitiu que eles vivessem aqui na terra. Eu estou falando de José e eu estou falando de Eliseu. Eu estou falando desses dois homens, José e Eliseu. Os ossos de José e os ossos de Eliseu, desses dois, os ossos de ambos testificam algo poderoso, que podem trazer tanto edificação como um desafio para as nossas vidas nesta noite. Preste atenção, os ossos de José e os ossos de Eliseu podem, tanto a mensagem que eles nos transmitem, podem trazer tanto edificação como um desafio, um grande desafio de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós sabemos pela Bíblia que José foi vendido como escravo para o Egito, viveu vários anos lá e morreu no Egito, foi sepultado, foi embalsamado e ficou lá no Egito. E quanto a Eliseu, sabemos que Eliseu morreu de enfermidade e provavelmente foi na terra de Israel, morreu e foi sepultado. Até hoje eu fico pensando como era aquela sepultura. Eu acho que era céu aberto, pelo que a gente vai ler daqui a pouco. Mas ambos morreram e foram sepultados, ok? E as escrituras, elas fazem menção a respeito dos ossos de ambos, elas nos fazem menção. Aí a pergunta é, o que os ossos de José nos testificam? E eu quero ler com você na Bíblia, eu quero ler alguns textos para confirmar isso. O que os ossos de José nos testificam? Gênesis capítulo 50, versículos de 22 a 26, tá? A gente vai ter aqui para quem não tem Bíblia, mas se você tiver e uma caneta também junto, você pode marcar que você vai olhar com calma na sua casa. Gênesis 50, versículos de 22 a 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos.
Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Vamos continuar. Êxodo capítulo 13, tá? Isso aqui fala da morte dele. Êxodo 13 já fala da saída deles do Egito. Êxodo 13, de 17 a 19. Êxodo 13, de 17 a 19. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Vamos mais adiante. Josué capítulo 24. Caminhe comigo. Josué capítulo 24, do versículo 31 ao 32. Apenas 2 versículos. Josué 24, 31 e 32. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Amém? Agora a pergunta é: o que os ossos de José testificam? O que eles testificam? O que os ossos de José testemunham para nós? Os ossos de José, guarde isso, eles testemunham uma coisa para mim e para você. O que eles testemunham? Eles testificam sobre a fidelidade de Deus. Os ossos de José testificam a respeito da fidelidade de Deus. Eles testificam que existe um Deus que, quando fala, ele se responsabiliza em cumprir o que fala. Quando ele promete, ele cuida para que no tempo determinado esta promessa se cumpra. Ele vela pela palavra dele. O que eu quero lhe falar nesta noite a respeito deste ponto aqui? Eu quero que você entenda algo muito importante sobre isso. O salmista, no Salmo 119, esse texto não está aí, Salmo 119, versículo 49, o salmista disse assim para o Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual o tens feito esperar. Lembra-te da promessa que tu me fizeste, Senhor, e eu estou esperando pelo cumprimento dela. Então, quando eu falo a respeito dos ossos de José, o que me vem à mente? A fidelidade de Deus. Porque antes de José morrer, ele disse: certamente Deus vos visitará, Ele vos libertará, Ele irá tirar vocês daqui, irá os levar para a terra de Canaã. E quando este dia chegar, eu quero que vocês jurem que vocês vão levar com vocês os meus ossos. Levem os meus ossos com vocês. Então, você sabe o que eu imagino? Caminhe comigo aqui. Imagine os filhos de Israel sendo atribulados,
maltratados por Faraó. Imagine os filhos de Israel passando privações. Imagine Faraó aumentando o jugo, dificultando o trabalho deles. Você sabe o que eu imagino que naquela hora podia dar esperança? De repente alguém está carregando lá, passa naquele lugar, os ossos de José. Quando ele estava vivo, ele disse: Deus vos visitará e Ele os levará daqui para uma nova terra. Então os ossos de José eram um instrumento de Deus para gerar esperança no coração daqueles que estavam sofrendo debaixo do jugo de Faraó, porque através daqueles ossos Deus estava dizendo: eu sou fiel. Eu sou fiel, no tempo determinado eu vou cumprir com a palavra que eu falei. Por que eu estou lhe falando isso nesta noite? Porque o inimigo, ele é perito em dizer. Você sabe aquela profecia que foi dada para você? Você sabe aquela palavra que Deus te deu, que você teve convicção que foi Deus que falou? Até agora não se cumpriu? Não vai acontecer, não vai se cumprir não. Deixa de mão isso, segue outro caminho, desiste, porque isso não vai acontecer. Me ouça, preste atenção. O Senhor havia falado para Abraão, havia falado para Isaac, para Jacó, havia falado: olha, a tua descendência será escrava no Egito. A tua descendência, Abraão, será escrava no Egito, mas eu vou lá no Egito e eu vou tirar eles de lá. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 15, do versículo 12 ao 14. Gênesis 15, de 12 a 14. Ao pôr-se o sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus havia falado que isto ia acontecer. Deus havia prometido que isto ia acontecer. E Deus, no tempo determinado, Ele cumpriu com a sua palavra. Olha o que está em Josué capítulo 21, do versículo 43 ao 45. E eu espero que você receba isso no seu espírito, que você receba isso no seu coração. Josué 21, de 43 a 45. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Deus prometeu, e Deus se comprometeu em honrar com a sua promessa. Deus se comprometeu em honrar com aquilo que Ele havia prometido. Olha aqui para mim. Em 91, eu estava voltando de Belo Horizonte, Jocum, passei um ano lá. Fui para Jacareí, São Paulo. Fui em um culto em uma igreja pela primeira e única vez que eu fui naquele culto. Uma igreja pequena. O pessoal do Desafio Jovem de uma casa de recuperação me convidaram, eu fui junto com eles, estávamos no culto. Terminou o culto, eles perguntaram para o pastor se o pastor podia orar com eles. O pastor disse que sim, e nós fizemos um círculo lá, meio grande, acho que era uma base de 10 a 15 pessoas, fizemos um círculo, e o pastor, segurando na mão dos outros, começou a orar, e eu estava lá, não conhecia aquela igreja, não conhecia aquele pastor, estava só de passagem para a minha terra, e ele começou a orar, e eu de olho fechado orando, e eu ouvi que a voz do pastor começou a aumentar,
mas não era porque ele tinha aumentado o tom, era porque ele estava se aproximando de mim. Ele começou a orar, veio orando, orando em línguas, veio orando, e quando ele chegou diante de mim, ele disse: meu servo, você está preocupado em como você vai voltar para a sua terra, não está? Não se preocupe, porque assim como eu te trouxe, eu vou te levar, e mais, eu vou te levar para uma terra que tu nem imaginas. Vinte anos se passaram, no tempo determinado por ele, a promessa se cumpriu, no tempo que ele determinou se cumpriu. Olha aqui para mim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fizer a promessa, creia, porque ele vai cumprir no seu tempo determinado. Lucas capítulo 1 versículo 45 está escrito: bem-aventurada que creu, porque hão de se cumprir as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada que creu, porque vai se cumprir, porque vai se cumprir, vai acontecer no tempo de Deus. Então eu quero que você guarde isso. Os ossos de José testificam a respeito de um Deus fiel, de um Deus que, independente do tempo que passar, para os homens parece que está demorando, e Deus olha no relógio dele e diz: ainda não chegou o tempo determinado. Porque quando chega o tempo determinado de Deus, meu irmão, não tem faraó que impeça a ação de Deus para cumprir com o que Ele falou. Não tem quem impeça, não tem quem impeça, não tem. Deus é fiel. Você pode dizer: Deus é fiel. Lucas capítulo 1 versículos 36 a 38. Lucas 1 de 36 a 38. Isso aqui é o anjo Gabriel falando para Maria: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha aqui para mim, entenda o que o anjo Gabriel está falando da parte do Senhor para Maria, a respeito de Isabel e a respeito da própria Maria. O que o anjo está falando? Ele está dizendo: olha, assim como eu fiz algo impossível com Isabel, que era estéril, eu estou fazendo com você, sem você ter um marido, sem você ter tido relação com ninguém. Eu fiz o impossível na vida de Isabel, que era estéril. Hoje ela está grávida, no 6º mês. E eu vou fazer também o impossível na tua vida. Sabe por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis. Você sabe o que Deus nos falou quando nós vinhamos para cá? Que não haveriam portas fechadas para nós. Eu tenho alguma razão para duvidar disso, gente? Em plena pandemia, Deus nos dá essa casa, gente. Deus usou uma pessoa, uma família de Deus aqui, dessa igreja. Eu não vou falar nome porque eu não tenho permissão, mas Deus usou uma família dessa igreja para doar uma casa lá em Ribamar para a nossa igreja, que faz parte do terreno que também foi doação, lá do Pará, doado lá, e Deus agora tem usado uma família para ser bênção, para comprar uma casa lá, que faz parte do terreno que está no limite,
que vai fazer parte, vai ser um lugar de apoio lá, é um lugar muito estratégico, é uma bênção de Deus. Então a gente percebe Deus trabalhando, Deus agindo, Deus abrindo portas, Deus agindo de uma forma especial, de uma forma poderosa. Então nós temos que crer de fato em tudo aquilo que Ele tem falado, porque, sabe por quê? Tira para mim. Deus de aliança, Deus de Deus que lembra feche os teus olhos por um momento. Dá um sol aí, dá um sol. Dá ré aí, rapidão. Tá muito alto, né? Dá sol mesmo, dá sol. Sol. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Deus de aliança, cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Posso enfrentar o que for, declare em fé. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus de aliança. Deus de aliança, Deus. Pode passar, tudo pode mudar. Feche seus olhos. Para você que já disse: Deus, porque ainda não aconteceu. Deus, porque ainda não se cumpriu. Eu já ouvi pessoas dizerem no seu desespero: Deus tarda, mas não falha. Me ouça, Deus não tarda e nem falha. Ele vem e faz na hora certa. Deus não tarda e nem falha. Ele vem e faz na hora certa. No tempo certo. No tempo certo Ele vai fazer. Pastor, e enquanto isso, o que é que eu faço? Faça junto comigo o que Abraão fez. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 4, ele diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade,
mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. O diabo está dizendo: não vai se cumprir. Senhor, eu te glorifico, porque o teu tempo vai se manifestar para mim. A tua hora vai se manifestar para mim, ela vai acontecer, o diabo queira ou não, ele esteja trabalhando contra ou não, vai acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Toque no seu peito e diga assim: os ossos de José testificam para mim que eu estou servindo, e eu tenho como pai um Deus que é fiel, que cumpre com as suas promessas. Eu posso ouvir um amém da sua parte? Pastor, e os ossos de Eliseu? O que os ossos de Eliseu testificam, pastor? Vamos ler a Bíblia, abra a sua Bíblia, 2 Reis capítulo 13, 2 Reis 13. 2 Reis 13, versículos 20 e 21. Olhe comigo o que os ossos de Eliseu testificam. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Segundo Reis 4, de 8 a 10. Segundo Reis 4, de 8 a 10. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha aqui para mim, por favor. O que os ossos de Eliseu testificam para nós? Guarde isso aqui. Os ossos de Eliseu testificam para nós que o nosso Deus, Ele não somente é capaz, mas como Ele está disposto a usar alguém em suas mãos para cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Os ossos de Eliseu, eles me dizem que Deus, Ele não somente é fiel, porque entenda, você lembra qual foi o pedido de Eliseu para Elias? O Elias disse: pede-me o que tu queres que eu te dê antes que eu seja tomado de ti. O Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E o Elias disse: dura coisa tu me pediste, mas se tu me vires subir, quando eu for tomado de ti, vai acontecer. Se tu não me vir, negócio desfeito. Aí imagina o Eliseu 24 horas no pé do homem, agora que eu não te deixo mesmo, e está lá direto. Ele viu. Olhando para a Bíblia, nós conseguimos identificar claramente 7 milagres que Elias realizou. Então, a porção dobrada para Eliseu seriam quanto? 7, 7, 14. Se você for com calma, estudar a história, for olhar, milagre por milagre, vai só marcando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e o homem morreu. No 13º milagre, o homem morreu. E agora? Não foi porção dobrada.
Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã, nem que você morra, mas Deus, se Ele tiver que ir atrás dos teus ossos, para fazer se cumprir aquilo que Ele promete, aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, vai se cumprir. Entende? Aqui está envolvido a fidelidade e o propósito de Deus para a nossa vida. Porque Eliseu está pedindo uma coisa, e a partir do momento em que o Elias libera aquela palavra, ele está crendo que ela vai se cumprir de fato. Aí imagina, um homem morre e agora? Você sabe quando o Eliseu vai descobrir o 14º milagre? Senhor, só realizei 13, não realizei 14 milagres. Meu filho, deixa eu abrir uma televisão aqui para ti, lá da terra. Você lembra de você morreu? Pois é, olha, foi naquele túmulo lá que sepultaram você lá, ó. Fica olhando lá. Aí lá vem o bando com o morto, estão enterrando o homem aqui. Meu Deus, lá vem os bandidos. Joga dentro. Quando joga, o homem levanta vivo. Tocou onde? Nos ossos de Eliseu. Então olha aqui para mim. O que eu quero que você guarde isso. Guarde isso. Eu tenho aprendido uma coisa. Provérbios capítulo 16, versículo 4, parte A. Tudo Deus faz com um propósito. Tudo Deus faz com propósito. Deus não faz nada por acaso. Estava desocupado, tinha muito tempo livre. Não. Tudo Deus faz com um propósito. Então, o que os ossos de Eliseu testificam para mim, testificam também para você. Os ossos de Eliseu testificam que o nosso Deus, Ele é capaz e Ele está disposto para usar alguém em suas mãos para cumprir o seu propósito plenamente aqui nesta terra. Olha aqui para mim. Você sabe por que eu creio que eu não vou morrer por esses tempos? É porque eu creio no Deus fiel, que me fez algumas promessas que ainda não se cumpriram. Você entende isso? Qual foi uma delas? Eu não pedi. Deus usou americanos, usou pessoas para dizer: eu te vejo com cabelos brancos. Está começando. Eu te vejo com cabelos brancos indo pelas nações pregando o evangelho. Ainda não aconteceu, mas o Deus fiel falou. Já foi. Peguei, estou crendo, não vou abrir mão disso. Querido, isso aqui, essa questão de promessa, de fidelidade e propósito é tão sério, que Deus disse: Abraão, eu vou te dar um filho, e nele será a tua descendência. O Isaac se torna um jovem. Quando é um jovem, Deus chega com ele e diz: Abraão, sim, Senhor, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, eu quero que você vá até um monte chamado Moriá, e lá você sacrifique ele para mim. Ué, e aí o que Deus falou? O Abraão vai lá em obediência, caminho de 3 dias, chega lá no monte, está disposto a sacrificar o filho. Mas quando você lê a carta aos Hebreus, você vai perceber algo tremendo lá. Você sabe o que está escrito lá na carta aos Hebreus? Que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele estava disposto, foi o Senhor quem o impediu, mas ele iria sacrificá-lo. Por quê? Porque ele estava diante de um Deus fiel. E o escritor aos Hebreus diz que quando Deus quis jurar a Abraão que ele iria fazer o que havia prometido, e ele diz: e ele não tendo nada superior a ele, pelo que jurar, porque nós juramos por aquilo que nos é superior.
gente compromete mãe, compromete pai, né? Eu juro pela alma da minha mãe, né? Misericórdia, né? Mas a Bíblia diz que Deus não tinha ninguém superior por quem jurar. Você sabe o que Deus diz? Eu juro por mim mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu vou fazer o que eu estou prometendo. Os ossos de José testificam a fidelidade de Deus. Os ossos de Eliseu testificam o propósito de Deus para a nossa vida. Que Ele tem propósito e Ele está disposto a cumprir com este propósito, custe o que custar. Só depende de mim, só depende de você. Amém, queridos? Então preste atenção, eu vou pedir que você fique de pé, porque eu vou orar com você. Preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Eu vou pedir que você, aí onde você está, você feche seus olhos, por favor. Pense nessa hora nos ossos de José e veja a fidelidade de Deus. Não converse com ninguém, por favor. Pense nessa hora nos ossos de José e veja a fidelidade de Deus. Pense nessa hora nos ossos de Eliseu e veja Deus pronto, veja Deus disposto a nos usar como instrumento de bênçãos em suas mãos, para cumprir o seu propósito aqui nessa terra, para que nós sejamos como Eliseu para esta geração.